quanto dos seus comportamentos e das suas decisões são compensações de situações passadas? Talvez você responda que nada e mesmo assim tenha alguns comportamentos arraigados em pontos cegos. Ou talvez você já tenha identificado alguns desses comportamentos em você, como por exemplo uma obsessão por controle, um instinto de autodefesa muito à flor da pele, ou uma tendência de sempre se sacrificar pelos outros e esteja tentando cuidar disso. O que esses traços têm em comum é a desproporcionalidade que eles têm em relação ao fato no presente, o estímulo que você está vivendo agora, e também a sua origem lá no passado. Se você se identificou com essa dinâmica e quer entender um pouco melhor, hoje eu vou falar sobre hipercorreção. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Como você já percebeu, com frequência eu tento encontrar os nomes para as coisas de que eu falo aqui no canal. Você já me viu falar aqui de desapego defensivo, você já me viu falar de autoabandono, cinismo, só para citar alguns desses nomes. E por quê? Porque isso nos ajuda a ler o mundo. Identificar fenômenos que às vezes são obscuros para a gente, tanto na física quanto em sua origem, e ter um nome para isso facilita, cria um atalho mental para que a gente aprenda a lidar com eles. E o que eu vou tratar hoje aqui é comumente conhecido como hipercorreção. Tem muitos outros nomes, ou então conceitos análogos, como por exemplo em Freud, que vai se tratar de formação reativa, ou Adler, que vai chamar um conceito parecido de supercompensação, ou então o Beck, da TCC, que vai chamar de hipergeneralização. Embora esses conceitos tenham uma variação de nuances, todos eles portam alguns elementos em comum que nos interessam hoje. Por exemplo, aconteceu alguma coisa lá no passado que interferiu na nossa visão de mundo e deixou uma marca, um desequilíbrio que com frequência é o oposto do que aconteceu. Vou dar alguns exemplos para ilustrar para você. Suponha que você veio de um lar desorganizado e agora você desenvolveu uma obsessão por controle. Ou você nasceu e cresceu num lar onde você não era visto ou valorizado e desenvolveu uma tendência para ser prestativo demais e até codependente. Ou ainda, por exemplo, você foi colocado num lar onde situações extremas de ataque à sua vulnerabilidade aconteciam e aí você se tornou ou hiperdefensivo ou passou a ser uma pessoa agressiva sem necessidade nenhuma. Ou ainda, para finalizar, suponha que o lar não fomentava afeto e aí você desenvolveu uma dificuldade de formar vínculos. Consegue perceber esse pêndulo onde o ambiente de origem gera um comportamento diametralmente oposto ao que está acontecendo agora? Eu gosto do termo hipercorreção por conta das nuances dele. Vamos pegar, por exemplo, essa questão do controle. Controle em si não é um problema. É importante que a gente tenha algum grau de previsibilidade, de harmonia na nossa vida. Tanto quando a gente envelhece, que a gente quer ter mais ordem, harmonia e previsibilidade, tanto quando a gente é muito jovem e a gente precisa de cuidados, e cuidados geralmente implicam em previsibilidade, harmonia e algum grau de ordem. É só quando esse traço se torna um excesso que ele passa a se tornar um problema, que passa a gerar prejuízo ou para a pessoa ou para quem está à volta dela. Suponha, nesse caso, essa questão de obsessão por ordem. Se essa obsessão por ordem já for uma obsessão, então ela vai se tornar rígida. Como eu falei aqui num outro episódio, uma personalidade rígida ela é muito propensa a crises. E nesse caso aqui, essa rigidez vai retrair a pessoa, vai deixar ela antipática a mudanças de plano, mudanças de situação, mudanças de contexto, que eventualmente vão representar para ela uma ameaça. E ela se sentindo na defensiva com relação a esses processos, ela pode acabar perdendo a chance de formar parcerias, vínculos, criar mais amigos, acessar oportunidades, justamente porque esse traço está bloqueando ela do acesso em relação ao mundo exterior. Percebe como aquilo que se destinava a resolver um desequilíbrio anterior acaba gerando outro? E aí eu vou falar um pouco de mim. Eu precisei de muita ordem ao longo da minha vida, porque do ambiente de origem eu não tinha essa ordem toda. E por um lado isso foi ótimo, me ajudou a desenvolver habilidades e muita disciplina. Só que por outro acabou barrando alguns tipos de acesso e alguns tipos de relação, justamente porque a ordem era o filtro comportamental. Se não tivesse ordem, não me interessava, ou então eu tentava corrigir até que tivesse alguma ordem estabelecida naquele ambiente. E isso acontece porque a hipercorreção vem junto com uma camada muito grande de alarme. E você pode ver isso nos gatilhos que acontecem na hora que você começa a se hipercorrigir ou hipercorrigir alguma situação. O que acontece? Uma situação que possa parecer com um evento traumático, alguma ferida do passado, ela vai soar como se você fosse reviver aquela mesma ferida em intensidade agora. E isso vai descarregar em você cargas emocionais, às vezes físicas, fisiológicas, que vão gerar comportamentos padrão, que são os que você aprendeu a usar para se defender daquela situação que aconteceu no passado e que não é o caso agora. E só por isso a gente já consegue ver que se a gente não cuidar desses traços e não endereçar a nossa hipercorreção, a gente está passivo a
viver num certo loop aí de compulsão à repetição que é tão narrado nas teorias psicanalíticas. Antes de prosseguir mais, eu vou fazer um breve paralelo com sistemas familiares internos, que é uma teoria que eu já trouxe aqui, para você ver como continua se estudando isso e não faltam perspectivas para a gente ser capaz de endereçar esse tipo de desequilíbrio na gente. Nessa teoria dos sistemas familiares internos, você tem papéis sendo desempenhados por subidentidades suas, que ele vai chamar de partes. E um papel desse é o papel do gerente, que é aquela pessoa aquela parte sua que se encarrega de gerenciar a sua segurança. Isso quer dizer que ao longo do tempo, quando você passou por situações difíceis lá na infância, essa parte tomava conta de você e reagia de alguma forma, e aqui eu vou conectar dizendo que é hipercorrigindo a situação, para que você sofresse o mínimo possível ou até mesmo não sofresse. A questão principal é que essa parte se cristalizou nesse papel e nem sempre as soluções que ela tem são as ideais para hoje, e nem sempre a visão de mundo que ela tem é a ideal para hoje. E eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Se a gente pegar o assunto ordem e controle, como a gente vem falando aí ao longo da conversa, a gente pode imaginar que esse gerente vai entender que todo lugar que não tem ordem representa um risco para você e que toda pessoa desorganizada eventualmente é perigosa para a sua vida, para o seu emocional. E vai ser necessário que ele coloque toda a sua energia na direção de te proteger imediatamente até que toda a ordem seja restabelecida. Consegue ver que esse tanto de exageros vai necessariamente incorrer numa situação de desequilíbrio, onde você, na tentativa de restabelecer alguma ordem, restabelecer algum grau de proteção imaginária até, você vai passar a ser o problema? Claro, eu estou caricaturando essa situação e eu estou até me usando como exemplo para te ajudar a visualizar, que é mais para você entender melhor do que eu estou falando. Mas se você se identificou com o que eu falei até aqui, você pode estar pensando, tá, beleza, mas e agora? E aí você vai ver o seguinte, cada uma das dimensões da nossa vida psíquica, ela vai exigir algum grau de escuta, principalmente, mas também de flexibilidade, de coragem e de paciência. E eu listo cada um desses dizendo o seguinte, que, como eu venho falando aqui no canal em outros episódios, nenhuma mudança para melhor, nenhuma transformação que a gente tem na nossa identidade acontece do dia para a noite. Então você vai precisar ter algum grau de tolerância e escuta para perceber o que está acontecendo e um grau de coragem e paciência para conseguir avançar sem se desestimular e tomando decisões que vão efetivamente te ajudar nessa jornada. A parte boa é que você não está sozinho nesse tipo de discussão e investigação, porque a hipercorreção e todos os outros conceitos que têm nuances parecidas já foi muito estudada por profissionais de saúde mental, psicanalistas, psicólogos e autores especialistas no tema. Vamos supor, se você se identificar mais com uma abordagem simbólica e livre associativa, a psicanálise tem recursos para te ajudar com essa hipercorreção. Se você procura exercícios e uma abordagem mais prática, a TCC vai ter ferramentas para te ajudar nessa dimensão aí do seu traço. Eu, particularmente, me identifiquei muito com sistemas familiares internos, como já falei hoje e no outro episódio, porque ele tem esse aspecto simbólico e relacional e um aspecto prático. Como é que você vai perceber o aspecto simbólico e relacional? Porque quando você identifica a parte, ela vem com um conjunto de memórias, de gatilhos, de comportamentos, e você vai eventualmente precisar se relacionar com essa parte, ouvi-la, compreendê-la, para você começar a desarmar a bomba. E por que um aspecto prático? Porque você aprendendo e se letrando nesse aspecto aí, você vai começar a ver nos seus comportamentos, nas suas rotinas, quais são os gatilhos, quais são as suas reações que podem ser revistas. Então você vai ver no mundo manifestações daquilo que você está buscando investigar e corrigir dentro de si. Mas é importante eu te dizer que eu não tenho teorias favoritas nesse aspecto e em alguns outros. O que eu acho muito importante é você encontrar profissionais e pessoas aptas, que sejam capazes de lidar com a sua dor, com a sua dificuldade, com a sua busca, e tenham competência, né, no caso dos profissionais, para endereçar isso, mantendo você em cuidado numa zona que não vai eventualmente gerar mais dano do que benefício. A única dica que eu acho válida aqui é praticar a escuta. Né? No dia a dia a gente cansa de receber feedback dos outros e eles às vezes passam batido. Né? Feedbacks mais comuns, por exemplo, que você recebe, por exemplo, você é muito pessimista, você é muito controlador, eles são mais fáceis de você praticando um pouco de escuta compreender que você está precisando se rever. Mas existem feedbacks que podem ser mais sutis. Suponha que alguém fale assim, você é a estrela da festa. Estrela da festa não parece tão ruim quanto pessimista, mas podemos supor um ambiente onde a estrela da festa, quando criança, ela disputava atenção com os pais, ou nada do que ela fazia era suficiente, ou então se ela não encantasse todo mundo, ela não recebeu o amor de que ela precisava. E aí, naturalmente, ela foi se caminhando para se tornar a estrela da festa. Então, é muito importante essa questão da gente saber escutar e perceber padrões. Não é escutar cegamente todo mundo, levar todo o feedback, logo o primeiro feedback como essencial e fundamental para mudar, mas a recorrência
concorrência vai te apontar o caminho. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com alguma coisa que você já viveu ou com as pessoas à sua volta? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você gostou dessa conversa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque esses gestos me ajudam a ampliar a minha voz aí no mundo e trazer o melhor das minhas leituras para você. E também, por fim, manda para alguém que você acha que precisa ouvir esse tipo de conversa. Sempre tem alguém precisando abrir os olhos para alguma coisa e aprender a ler melhor o mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.